Tem uns fundos imobiliários que vão pagar uns dividendos absurdos a partir agora desse mês de outubro que você está vendo esse vídeo. E aí eu selecionei 4 deles para a gente ver nesse vídeo aqui de hoje, mas é mais do que isso. Eu vou te mostrar todo o critério, toda a seleção de fundos imobiliários que me fez chegar nesses 4 FIIs para te trazer hoje. Mas antes da gente começar o vídeo, me conta aqui embaixo, quais são os teus fundos imobiliários preferidos, assim, que você não vende de jeito nenhum da tua carteira. Vamos pro primeiro fundo imobiliário já, que é o REC R11. Fundo REC Recebíveis Imobiliários. Esse aqui é um dos fundos de CRIs que a gente vai falar hoje, que tem basicamente 90% de todo o seu dinheiro investidos em ativos de CRI. E esses CRIs estão espalhados pelo Brasil inteiro, como mostra essa figura. Só que principalmente ali, mais da metade no estado de São Paulo. Olhando para a indexação desse fundo, ele tem basicamente 3/4 da carteira dele atrelado ao índice de inflação IPCA no Brasil. E quase todo o restante está atrelado à CDI, que é basicamente a taxa Selic aqui do país. Ou seja, ele tem uma parte pós-fixada em CDI Selic, ele tem uma parte pós-fixada em inflação IPCA. E nisso ele tem taxas de retornos diferentes de cada um na média desses CRIs. O que a gente vê é o IPCA pagando uma taxa real de juros aqui de quase 8%, ou seja, IPCA mais 8 na média dos CRIs, e uma taxa de CDI mais 4 na média desses CRIs também. Olhando para os últimos 12 meses, a cota do REC R11 está caindo 1,9%, sendo que considerando o reinvestimento dos dividendos, essa queda vira uma alta de 10%. E se a gente olha de 2017 até aqui, num período um pouco mais alongado, a gente vai ver só em dividendos o REC R11 pagando 95% para o investidor, o que sozinho já bate praticamente o dobro do CDI nesse período, do IMAB nesse período, que é um índice que reúne os principais títulos de Tesouro IPCA+, aqui no Brasil, e bate também o IFIX no mesmo período. E é coisas assim que a gente pode esperar de um fundo imobiliário de papel. Normalmente, todo o retorno de um fundo de papel vem do seu dividendo, já que a cota desse fundo tende a andar na horizontal ao longo do tempo. É por isso que a gente tem visto matérias como essa sobre o REC R11, dizendo que ele tem ali um retorno praticamente do dobro do CDI todos os meses, somente em dividendo. Mas não é por nada disso que ele está dentro de uma estratégia de fundos imobiliários, é porque, na verdade, ele está atualmente com uma mediana de dividend yield por mês de 1,05, isso já isento de imposto de renda, e está com um preço sobre valor patrimonial de 0,93. E eu já vou te explicar por que é que essas métricas específicas são tão importantes, mas antes a gente precisa olhar para uma coisa ainda mais relevante, que é o momento de taxa Selic que a gente está passando aqui no Brasil. Depois de mais de 3 anos só subindo ou mantendo a taxa de juros do nosso país na mesma, a gente começou a ver quedas mais recorrentes da taxa agora. E se você já me acompanha há algum tempo, sabe que nesse momento, quando a Selic está caindo, é natural que ativos de risco como ações e principalmente fundos imobiliários tendam a se valorizar. E é aqui que entra o ponto mais importante de tudo. Por mais que o mercado já vá valorizando os fundos imobiliários antes mesmo da taxa Selic começar a cair, o que a gente aprendeu por observação em todos os outros ciclos de queda da Selic no passado é que o mercado tem uma expectativa diferente do que acontece realmente na realidade da queda da Selic. Olha esse gráfico que está na tua tela que mostra a expectativa que o mercado tinha para a queda da Selic em vermelho no gráfico em todas as vezes que a Selic entrou num ciclo de baixa no Brasil. E na linha pontilhada amarela, a gente vê o que aconteceu de verdade com a Selic. Ou seja, esse gráfico mostra que o mercado tem uma expectativa, só que o que acontece na verdade é outra coisa. Sempre é assim. Dito isso, por mais que os ativos de risco até já tenham se valorizado por causa da queda da Selic, se o passado se repetir, o que a gente vai ver daqui para o futuro é uma valorização ainda mais forte de todos os ativos de risco. E os fundos imobiliários provavelmente vão estar no meio deles. Beleza, isso pode tudo sim vir a ser verdade, mas a gente não pode investir esperando algo como isso. A gente precisa, na verdade, de uma estratégia clara para mostrar quando a gente tem que comprar ou vender um fundo imobiliário. E foi justamente com estratégia clara que a gente encontrou o segundo fundo imobiliário de hoje, o KNCR11, fundo Kinea Recebíveis Imobiliários, muito conhecido aqui no Brasil, e tem basicamente 92% da sua carteira alocada também em CRIs. E esses CRIs são, em sua grande maioria, de ativos de escritórios, em 57% deles. E aí, se a gente vai ver a indexação do KNCR, a gente vê 95% da carteira alocada ao CDI, diferente do primeiro fundo que tinha a maior parte ali em inflação IPCA. Além disso, ele conta ali com uma reserva acumulada e não distribuída de 37 centavos por cota para segurar o dividendo nos próximos meses, caso seja necessário. E afinal de contas, com a Selic continuando a cair, é natural que o dividendo desse fundo aqui, no curto prazo, caia, já que a maioria dos dividendos dele é atrelado à Selic. E aí, nos últimos 12 meses, o que a gente vê é uma queda de 2% na cotação do KNCR,
mas com o reinvestimento dos proventos, isso vira uma alta de 12%. Inclusive, esse fundo aqui é muito conhecido no Brasil. O KNCR11 hoje é o segundo maior FII com participação no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários aqui do Brasil, com quase 4,7% de participação. Além disso, ele é o nono fundo do Brasil com maior número de cotistas, já passando 257 mil. E ele entra na estratégia S-Rank porque ele está atualmente com um dividend yield de 1,17% na mediana dos últimos meses e está com um preço sobre valor patrimonial de 0,98. Tá, mas por que a mediana de dividend yield e o preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários são tão relevantes para a gente selecionar qual comprar ou qual vender? É que a gente resolveu testar isso no passado. Olha esse resultado que está aí na tua tela de uma estratégia que selecionou 15 fundos imobiliários que estão baratos, mas que ao mesmo tempo pagam bons dividendos e que fazem tudo isso de uma forma mais segura, uma vez que a gente busca fundos que variem menos o valor da sua cota ao longo do tempo. Ou seja, são fundos baratos, com bons dividendos e baixa volatilidade no mercado. Essa é a estratégia S-Rank, onde a gente seleciona 15 desses fundos. Eu vou te deixar esse PDF que está rolando aí na tela, te explicando mais detalhes da nossa estratégia e te entregando 7 fundos imobiliários que estão nesse mês que você está assistindo esse vídeo, dentro da estratégia que você vai ter acesso gratuitamente. Agora corre lá, enquanto o e-book ainda está gratuito, a gente pensa em vender isso no futuro. E foi com essa estratégia que a gente encontrou o terceiro fundo, BB Progressivo 2, um fundo de tijolo focado em agências bancárias do Banco do Brasil, como o nome ali já sugere. E aí dentro do fundo ele tem diferentes classes de ativos. 1/3 dessa carteira dele é para prédios comerciais com agências no térreo, ou seja, aqueles prédios que você vê na sua cidade, onde o Banco do Brasil está no térreo do prédio, mas em cima tem um monte de escritórios de outras empresas aleatórias. Outro terço da carteira do BBPO está somente em imóveis que são realmente agências bancárias, que a gente vê nas grandes avenidas das cidades. E outro terço do BBPO está somente em prédios comerciais, que aí não necessariamente tem a ver com o Banco do Brasil. E esses imóveis estão espalhados aí basicamente pelo Brasil inteiro, como mostra essa figura. E todos os contratos são corrigidos pelo índice de inflação IPCA, vencendo todos eles em 2027. Então já tem um dividendo previsto meio que garantido pelo contrato do BBPO. Inclusive, fundo esse que vai mudar de nome. A partir de outubro, provavelmente quando você já está vendo esse vídeo, o BBPO vai ter virado TVRI11. Isso está acontecendo porque o fundo saiu de uma antiga gestão mais passiva desse fundo imobiliário para agora uma gestão mais ativa, onde o gestor que vai tomar conta vai ter muito mais liberdade para decidir qual ativo imobiliário ele quer comprar, qual ele quer vender e como ele vai se posicionar para o próximo ciclo de mercado imobiliário. Porque afinal muita gente fala por aí: putz, Felipe, mas as agências bancárias físicas estão perto de acabar, tem um monte fechando por aí. E agora está nas mãos desse gestor ver o que é que ele vai fazer com isso. Se ele vai vender algumas agências com lucro, se não, se vai continuar posicionado. Mas o fato mesmo é que o BBPO, apesar de todas essas narrativas, é um dos fundos que mais vem entregando resultado positivo nos últimos meses, nos últimos anos. Olha nos últimos 12 meses só a cotação subindo 5%. E com o reinvestimento dos proventos, isso aqui sobe 19%. A gente usa aqui a planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários desenvolvida pelo Clube do Valor e coloca o BBPO 11 lá. O que a gente vê é o fundo nos últimos 12 meses com a rentabilidade de 20%, enquanto que o IFIX rentabilizou 8%, também já considerando dividendos nesse mesmo período. Ou seja, o fundo ficou 11% acima do IFIX. E nos últimos 2 anos, a rentabilidade foi muito próxima ao do próprio IFIX. Ele está dentro da estratégia S-Rank porque atualmente a mediana de dividend yield mensal é de 1% e o preço sobre valor patrimonial é de 0,97 agora. E se você me acompanha nos assuntos de fundos imobiliários recentemente, você deve ter visto que a gente fez um upgrade, a gente melhorou a estratégia S-Rank. E eu te expliquei tudo detalhadamente nesse vídeo que eu vou te deixar para você clicar aqui, ó, com um link aqui em cima que você pode abrir uma nova aba aí no teu navegador e assistir quando terminar esse aqui. Porque afinal de contas, a gente sempre comprou fundos mais baratos que costumam ser impopulares no mercado. E agora a gente conseguiu resultados ainda mais produtivos para uma estratégia de fundos quando a gente busca fundos imobiliários menos voláteis. Aí eu sei que muita gente pode perguntar: tá, Felipe, mas como é que eu consigo melhorar a minha estratégia de investimentos ou até acompanhar essas melhorias que vocês fazem? E afinal, essa melhora aqui veio baseado nos estudos do nosso time da gestora de investimentos do Clube do Valor, onde algumas dezenas de pessoas com certificados tipo CFA e CFP debatem bastante as estratégias que a gente usa de investimentos e principalmente as estratégias que a gente usa para as famílias que a gente atende. Não só a estratégia S-Rank de fundos imobiliários, mas a estratégia de ações de dividendos, a estratégia de ações mais baratas da bolsa, a escada da renda fixa e todas elas. Por isso que se você quiser contar com a nossa
ajuda, não só para aplicar diretamente no teu caso individual cada uma dessas estratégias, com um consultor financeiro certificado do teu lado para fazer isso junto contigo, além de todas as melhorias que a gente já fez e vai fazer no futuro em cada uma das estratégias, é só você clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo para você conhecer os nossos serviços personalizados de Wealth Services aqui do Clube do Valor. Dito isso, vamos para o quarto fundo imobiliário aqui do vídeo. Esse que é mais um fundo de CRI que tem basicamente 90% da sua receita vindo desses ativos, como mostra esse gráfico aí. E são ativos, na sua grande maioria, residenciais e logísticos, que estão concentrados, na sua grande maioria também, no sudeste do Brasil. E aí a indexação desse último fundo também é majoritariamente focada em IPCA, com rentabilidade mais 7. Além disso, tem um CDI mais 3% ali nos CRIs desse fundo na média. Nos últimos 12 meses, já considerando o reinvestimento dos proventos, esse fundo está subindo 19% também. E fundo esse que era o antigo FEX C11, que não é mais negociado com esse nome. Mas o fato é que esse fundo está com uma mediana de dividend yield por mês de 1,13% e com um preço sobre valor patrimonial de 0,96. Estou falando aqui do BTG Crédito Imobiliário, o BTCI 11. E aí me diz, você tem alguns desses fundos imobiliários na tua carteira? Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui. E aqui eu vou deixar o vídeo te explicando tudo no detalhe o que foi que a gente melhorou na nossa estratégia de fundos imobiliários. Espero aqui no próximo vídeo. Grande abraço.